Hoje vamos resolver duas questões da prova da UEMA. Fala galera, seja muito bem-vindo ao meu canal, muito prazer, sou o professor Paulo e mais uma vez você está nesse canal maravilhoso. Então galera, vai logo deixando o like porque essa questão eu vou fazer para você duas questões que é muito legal, eu achei muito interessante. Então para você aí da Universidade do Estado do Maranhão, você que vai fazer a prova, então se liga nessas duas questões. Vamos lá. Uma embalagem de pizza tem a forma de um prisma reto regular de base octogonal, conforme mostra as figuras. Sabe-se que AE é a maior diagonal da parte superior da tampa, medindo 32 centímetros, e que HI é a aresta lateral da embalagem, medindo 4 centímetros. Desconsiderando os encaixes e a espessura do material de que é feita a embalagem e utilizando, se necessário, a fórmula 2 seno de 2x igual a 2 seno x cosseno x. Essa aqui é uma propriedade, na realidade uma relação trigonométrica, né, que chamamos de arco duplo. O volume dessa embalagem então veja bem que o problema está pedindo o volume. Lembrando galera, que essa embalagem, ela é uma embalagem, é um prisma, tudo bem? É um prisma. Então, como é que se calcula o volume de um prisma? É só você pegar a área da base, no caso aí vai ser um octógono, vezes a altura, tá bom? Então, a área da base vezes a altura, que no caso é o HI, né? O IH, né? Chama de HI. Então, achou a área da base, vezes a altura, e você já tem aí o volume. Tudo bem? Então, galera, olha só. Eu coloquei aqui separadinho para nós as duas imagens, só para a gente ter a noção. Então agora presta bastante atenção na solução legal que eu vou fazer para você. Então galera, é o seguinte, olha só. Por exemplo, para ficar legal, vou fazer o seguinte. Ele diz que AE é a maior diagonal, do nosso octógono, tá bom? Então o que eu vou fazer? Eu vou traçar aqui algumas diagonais, tá? Por exemplo, desse tamanho aqui, vou traçar outra diagonal aqui, tá? E vou traçar outra diagonal aqui. Tudo bem? Você vai já entender por que eu estou fazendo isso. E aí eu quero que você perceba o seguinte, tá? Por exemplo, uma volta completa aqui no nosso octógono, né? Aqui no centro, você lembra que vale 360 graus. Tudo bem? Então, eu vou pegar o 360 graus, tá? E vou dividir por quantos graus, né? Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E esses ângulos são exatamente iguais. Você vai já entender por quê. Então, eu vou pegar o 360 graus e vou dividi-lo por 8. Esse resultado vai me dar exatamente 45 graus cada ângulo desse aqui, ó, tá? E mais, ele diz no problema o seguinte, que o segmento AE, ele vale 32 centímetros, certo? Se vale 32 centímetros, então cada pedacinho desse aqui, ou cada linha dessa daqui até o centro, vale 16 centímetros, certo? Então daqui para cá também, né, vale 16 centímetros e esse ângulo entre eles vale 45 graus. Então eu quero te mostrar uma solução bem legal, que é o seguinte. Por exemplo, se eu quiser achar a área desse octógono, eu tenho que achar a área de um triângulo. Achando a área de um triângulo, eu multiplico por 8, eu consigo encontrar a área desse octógono, certo? Porém, moçada, tem uma formulazinha muito legal que eu quero te ensinar agora. Por exemplo, para você encontrar a área de um triângulo, e se você tem dois lados, por exemplo, 16 e 16, e um ângulo entre eles, você vai aplicar essa fórmula aqui, ó. Tu vai pegar, por exemplo, lá o 16, vai multiplicar por outro lado, que vale 16, tu vai dividir por 2 e multiplicar isso aqui pelo seno do ângulo entre eles, que no caso aí é o 45 graus, certo? Então, pegou um lado, pegou o outro, multiplica, divide por 2, e aí você multiplica pelo seno de 45. Professor, essa fórmula dá para todos os triângulos? Sim, moçada, dá. Se você tiver dois lados e o ângulo entre os dois lados, tudo bem? Então, resolvendo essa área aqui,
eu posso fazer o seguinte, olha só o que eu vou fazer aqui, sem usar a calculadora, ó, 16 vezes 16, eu posso fazer assim, ó, quanto vale o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2, tudo bem? Aí, eu vou dividir, por exemplo, 16 por 2, que vai dar 8, e aqui também, ó, 16 dividido por 2, que dá 8. Então, a minha área vai ficar 8 vezes, aqui é 8, né? Vezes 8 vezes raiz quadrada de 2. Então, a nossa área vai ficar exatamente 8 vezes 8 dá 64 vezes a raiz de 2. Esse resultado aqui dessa área é a área de um triângulo. Só que nós temos quantos triângulos? Nós temos 8 triângulos. Então, eu vou pegar a área total, que é a área da base, né, do meu octógono, vai ser 8 vezes a área de um triângulo, que vale 64 raiz de 2. Fazendo essa conta, 8 vezes 64 vai dar exatamente 512 vezes a raiz de 2. Então, essa daqui é a nossa área da base e a nossa área total. O que eu faço para achar o volume, professor? O volume é a área da base vezes a nossa altura, tá? Então, o volume, a área da base é 512 vezes a 512 raiz de 2, né? Vezes a altura, que vale 4, certo? Então, fazendo essa continha aí, o nosso volume é 512, dá para multiplicar com o 4, vai dar exatamente 2048 raiz de 2. Então, essa daqui é a nossa resposta, então só pode ser a letra E. Tudo bem? Deu para entender? Galera, vai deixando o like porque essa questão aqui é maravilhosa. Presta bastante atenção. Agora vem a nossa segunda questão, que é esta daqui, ó. Olha que coisa maravilhosa essa questão. O projeto de um lago prevê uma forma composta por 5 figuras planas, 2 semicírculos, 2 triângulos, retângulos isósceles, né, que tem dois lados iguais, e um retângulo. As medidas envolvidas no projeto estão descritas na figura. A área total ocupada pelo lago em metro quadrado é igual a... Então, eu quero que você perceba o seguinte, olha só, a primeira coisa que a gente vai fazer, você vai pegar esses 2 semicírculos aqui, ó, esse semicírculo aqui, esse 1, com o 5, essas duas áreas, tu concorda que isso aí vai dar um círculo completo? Então, qual é a área de um círculo, moçada? Então, olha só, eu separei uma figura um pouco maior aqui para a gente escrever, mas eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou fazer agora, tá bom? Então, se você não conhece a área do círculo, nota aí no teu caderno, né? Então, a nossa área de um círculo é π raio quadrado. Essa aqui é a nossa fórmula para se calcular a área de um círculo. A nossa área 1 e 2, né, que formam uma só área, ela vai ser o π, o raio, né? A gente percebe aqui, ó, que é 40, né? Então, o raio daqui para cá, o raio da nossa circunferência, ele mede 40, tudo bem? E eu quero também que você perceba o seguinte, ó, a área de um quadrado, a área de um quadradinho, vamos lá, quadradinho, olha só, de um lado aqui, ó, esse lado mede 40 e desse outro lado mede 40. Então, a área de um quadradinho, vou colocar como sendo aqui, é 40 vezes 40, tudo bem? É a unidade que ele está dando aqui embaixo, ó, 40 e 40, tá? Então, a área de um quadradinho vale 40 vezes 40, vai dar 1.600 metros quadrados, certinho? Isso é a área de um quadradinho, tá? E eu quero que você perceba o seguinte, olha só. Por exemplo, aqui, ó, bem aqui assim, a gente tem a área de um quadradinho, certo? Então, aqui já tenho uma área, olha só, 2, 3, né? Ó, 4, aqui vai ser 5, 6, tudo bem? Então, só aí nós já temos 6 áreas de 1.600 metros quadrados. Agora, é o seguinte, aqui assim, ó, bem aqui, ó, eu tenho um triângulo que é a metade de um quadrado. Porém, eu tenho outro aqui também, ó, certo? Então, esse cara aqui com esse formam a área de um quadradinho, certo?
E o outro importante também é aqui, ó. Aqui eu tenho a metade da área de um quadradinho, e aqui eu tenho a outra área da metade de um quadradinho, que vai formar a área de um quadradinho. Tudo bem? Como eu já calculei a área do círculo, então o que me resta é só essa partezinha aqui, ó, tá? Que eu vou pintá-la de amarelo, tá bom? Então, olha só, eu vou pintar de amarelo essa parte aqui. E esse quadradinho aqui nada mais é, pessoal, do que 1/4 desse quadradinho maior. Tudo bem? Então, é como se eu pegasse aqui, por exemplo, esse 1.600 e dividisse por 4, me daria essa área, a área desse quadradinho aqui, certo? Então, vamos fazer a nossa conta com o desenho ampliado. No nosso círculo, né? No nosso círculo, vai ser quem? Vai ser a área 1, tá? Mais a área 5, tá? Então, a área do círculo, vou colocar AC, vai ser π. O raio é 40, né? Então, fica 40 ao quadrado. Então, a área do círculo vai ser 40 vezes 40, dá 1.600 π. Tudo bem? Belezinha? Agora a gente vai lá para nossa área total, né? Para nossa área que está aqui pintado, tá? De azul. Então, a nossa área 1 e a área 5 a gente já resolveu, né? Agora vamos aqui para os nossos quadradinhos. Lembra lá que a área de um quadradinho vale quanto? 1.600, certo? Então, aqui eu tenho, ó. Aqui eu tenho um quadradinho, 2 quadradinhos pintados, 2, 3 quadradinhos, 4 quadradinhos, 5 quadradinhos completos, né? 5, 6 quadradinhos, tá? 6 quadradinhos aqui, né? Então, lembra lá que eu falei naquela hora? Bem, aqui eu tenho esse triângulo aqui, com mais esse, formam um quadradinho. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E também eu posso afirmar que este quadradinho aqui forma um quadradinho com esse, ó. Então, esse aqui forma um quadradinho. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos. Então, vai ser 8 vezes 1.600, certo? Então, a área de um quadradinho, lembra que está faltando esse pedaço que a gente não contou, que vale 1/4 da nossa área de um quadradinho, certo? Então, vamos somar, vamos ver quanto é que dá isso, depois a gente faz essa continha aqui. Então, 8 vezes 1.600, então 8 vezes 8, 8 vezes 6 dá 48, subiu 4, 8 vezes 1, 8, 9, 10, 11, 12, então vai dar isso aqui, ó, centímetros quadrados, tudo bem? E bem aqui assim eu tenho 1/4 de um quadradinho, ou seja, eu vou pegar o 1.600 e dividir por 4, isso aqui vai me dar 400 centímetros quadrados. Bem, eu tenho essa área, que é a área desse quadradinho aqui, eu tenho essa e tenho a área do círculo. Agora é só a gente somar, tudo bem? Então eu vou somar aqui o 12.800, né? Somado com 400. Isso vai dar 0, 0, 8, 9, 10, 11, 12, sub 1, 3 e aqui baixa 1. Então a nossa área total, né? A nossa área total só pode ser 13.200 mais a área do círculo, que é 1.600 π. Então, com esse resultado, só pode ser a letra B. Tudo bem? Então, galera, eu espero que você tenha gostado da solução. Se você gostou, deixa o seu joinha, comenta aqui embaixo. E se você não é inscrito, se inscreva no canal. E se você tiver alguma dúvida, né? Se você tiver alguma questão, comenta aqui embaixo que com certeza eu vou tentar resolver para você. Tudo bem? Um forte abraço, fique com Deus e até mais. Valeu!